Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 84. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa, conforme o artigo 287 do Código de Processo Civil anterior. Atualmente é artigo 500 do novo Código de Processo Civil de 2015. Então, aqui temos o artigo 84, a primeira parte, né? Temos que lembrar que existe ainda o parágrafo 3º, parágrafo 4º e o parágrafo 5º a ser analisado logo adiante. Então, aqui trata o artigo 84 da proteção, né, que o juiz dará a uma tutela específica, né, na ação que tenha por objeto cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, em uma ação judicial em que é pedido que o juiz determine ao fornecedor ou àquela pessoa que está como parte no processo que ela realize algo, que ela faça algo. Por exemplo, que um consumidor entrou com ação judicial contra um fornecedor que não entregou devidamente algo que ele comprou. Então, o juiz determina que aquele fornecedor faça a entrega devida. É uma obrigação de fazer, né? Então, o juiz ele concederá essa tutela específica da obrigação ou ainda ele vai determinar as providências que for assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então, o juiz deve determinar, e aqui é uma cláusula no artigo 84 que é bastante ampla, né? Que ele vai determinar trazer essas providências para assegurar esse resultado prático, ou seja, para assegurar que aquilo seja cumprido devidamente, né? Então, é um artigo que visa, portanto, apresentar essa possibilidade dessa tutela específica da obrigação de fazer ou não fazer, ou ainda o juiz pode adotar essas providências para que isso seja basicamente conseguido propriamente, né? O parágrafo 1º trata da conversão da obrigação em perdas e danos, ou seja, na impossibilidade de se realizar aquela determinada ação, essa obrigação de fazer, ainda é possível converter essa obrigação em perdas e danos. Então, por exemplo, aquele fornecedor que não pode deveria ter entregue, né, um determinado bem, mas ele não consegue entregar esse bem por circunstâncias propriamente esclarecidas, o juiz pode converter essa obrigação não realizada em perdas e danos, no caso em valor financeiro revertido ao consumidor, tendo em vista aí aquilo que ele perdeu, aquilo que ele poderia ter conseguido se tivesse cumprido aquela obrigação de fazer o fornecedor, né? Então, só será possível essa conversão da obrigação em perdas e danos quando o autor, né, ou no caso seria o consumidor, admitir isso, né, optando por isso. Ou, se for impossível essa tutela específica, ou ainda a obtenção do resultado prático correspondente. Então, há essa possibilidade, três possibilidades dessa conversão da obrigação, né, em perdas e danos. No caso, quando o próprio autor da ação optar ou quando não for mais possível de ser realizado, então deverá ser revertido aí, a perdas e danos ou ainda a obtenção do resultado prático que pode ser correspondente, né? O parágrafo 2º diz o seguinte, que a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo de multa, ou seja, você pode receber uma indenização por perdas e danos mais uma multa, né? E importante dizer que essa conversão da obrigação em perdas e danos ela somente se dará quando ocorrer essa opção do autor, né? No caso aí, ou ainda se for impossível essa tutela, ou no caso ou for possível o resultado prático correspondente, né? No caso aí de processo coletivo, o autor ele é substituto processual e então o direito ele é indisponível. Logo, não poderá haver então a conversão por parte do autor, né? Apenas no caso de ser impossível a tutela específica ou no caso aí do resultado prático correspondente, né?
E ainda se tratando do parágrafo segundo, a indenização por perdas e danos, ela pode se fazer aí sem prejuízo da de multa. Então, é possível converter essa obrigação não realizada em uma espécie de indenização, e ainda é possível aplicar uma multa cumulativa. Então, aquele que está como réu na ação judicial deve pagar a indenização por perdas e danos e ainda pagar a multa fixada pelo juiz. Então, ainda no artigo 84, temos o parágrafo 3º e parágrafo 4º e 5º. Primeiramente, vamos fazer a leitura e em seguida os comentários. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Então, aqui o parágrafo 3º trata aí sobre a questão da antecipação da tutela, né, tendo dois requisitos: o relevante fundamento da demanda, né, e ainda quando haver justificado receio da ineficácia do provimento final. Então, tendo esse fundamento propriamente, né, da demanda e havendo justificado esse receio, é lícito ao juiz, ou seja, o juiz pode conceder uma tutela liminar, ou seja, antes do fim do processo judicial, é possível que o juiz faça alguma decisão judicial para se proteger aqueles direitos daquele consumidor, né? Tendo aí uma justificação prévia, e o réu ele tem que ser citado para justamente ter esse cumprimento dessa tutela propriamente liminar. Então, a tutela liminar ela antecipa os direitos do consumidor para lhe proteger, tendo em vista esse relevante fundamento da demanda, né, ou ainda em caso de ineficácia, né, do provimento final. No caso, quando não for possível mais realizar, tutelar esse direito no final da demanda, se não for protegido naquele momento aquele direito propriamente. O parágrafo 4º diz que o juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, no caso de uma tutela liminar, né, ou na sentença, impor multa diária ao réu, né, quando o juiz pode obrigar, então, o réu aqui a realizar determinada ação, né, e pode impor, então, essa multa, né, independentemente do pedido do autor. É uma multa de ofício, né, e se for suficiente ou compatível com a obrigação, né, e é fixado também o prazo razoável para o cumprimento desse preceito. Então, o juiz pode colocar, se aquele réu não cumprir determinada ação até o dia tal, ele incorrerá em uma multa por descumprimento, uma multa diária de tal valor, tendo em visto aí esse descumprimento, né, propriamente a ser realizado. Ainda temos o parágrafo 5º, né, que diz que para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento da atividade nociva, além de requisição de força policial. Então, o juiz, para alcançar aquela proteção, aquela tutela específica ao direito do consumidor, ele pode se valer de vários meios, como aí, por exemplo, a busca e apreensão, né, no caso, mandar apreender algum determinado bem para que seja possível ser tutelado os direitos do consumidor, desfazer uma obra que ele entende que não é possível, ou ainda a remoção de coisas, etc., né? Assim como de qualquer outro, né, que assegura o mesmo fim, pois essa enumeração do parágrafo único ela é exemplificativa. Então, o parágrafo 5º ele não expressa propriamente tudo aquilo que o juiz pode realizar em se tratando aí, de algo para buscar o resultado prático equivalente. O juiz tem a liberdade de utilizar dos vários meios judiciais para proteger o direito do consumidor, utilizando aí a sua intervenção judicial dentro do âmbito propriamente concreto, né? Então, existem várias proteções processuais dadas ao consumidor,
tendo aí a possibilidade de ingressar em juízo, tendo aí também a possibilidade de pleitear uma tutela antecipada, ou seja, o juiz dando uma decisão judicial com caráter antecipatório, ou seja, no sentido de que ele atinge o final que se espera daquele processo para proteger aquele direito do consumidor, e ainda a possibilidade de se impor uma multa diária em caso de descumprimento, né? Mesmo que o autor não tenha pedido, o juiz pode ainda fazer isso visando proteger aquele direito do consumidor, ainda havendo a tutela específica, né, para a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz pode realizar várias medidas necessárias, né? E aqui o artigo 84, parágrafo 5º, ele é exemplificativo, pois, como diz o próprio parágrafo, né, tais como, ou seja, são exemplos de medidas que o juiz pode tomar para proteger os direitos do consumidor durante o processo propriamente, né? Então esse é o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, tratando aí dos várias formas, né, que o juiz pode utilizar para proteger aquele consumidor em um juízo. Lembrando que o artigo 84 ele deve ser interpretado, né, de acordo com o próprio sistema de tutela específico, de tutela de urgência previsto no próprio Código de Processo Civil, né, sendo, no caso, aplicável, dentre outras hipóteses, aqui o artigo 537, parágrafo 1º do próprio Código de 2015, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, né, excluir, modificar o valor ou a periodicidade da multa, né, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou obrigado a demonstrar, ou o obrigado demonstrou, né, cumprimento parcial. Então o juiz pode modificar o valor daquela multa conforme o artigo 537, parágrafo 5º. Então, esse é o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.